Bem-vindos a esta jornada pelo primeiro capítulo de Gênesis. Vamos explorar juntos essa narrativa fantástica que descreve uma transformação do caos absoluto para um cosmo organizado e cheio de significado. E logo de cara, a história começa com essa frase. É uma declaração poderosa, definitiva, que já estabelece o tom para tudo que vem a seguir. É o ponto de partida de tudo. Mas olha só que interessante. Logo depois dessa afirmação grandiosa, o texto apresenta o problema central: um mundo sem forma e vazio. O que isso quer dizer? Basicamente, um lugar sem estrutura, desorganizado e também sem vida, desabitado. É esse o desafio a ser resolvido. Então, esse estado inicial de caos é o nosso ponto de partida. É como se fosse a matéria-prima, sabe? A partir disso, um universo ordenado e cheio de vida vai começar a surgir nos próximos dias. E a gente pode olhar para toda a narrativa de Gênesis 1 como uma solução sistemática para esses dois problemas. Primeiro, o texto resolve a falta de forma, e depois ele vai preencher o que estava vazio. É um plano em duas etapas. Certo. Então vamos ver como isso acontece na prática. A primeira fase da criação, que vai do dia 1 ao 3, é toda focada em dar forma ao que era sem forma. Ou seja, em criar e organizar os ambientes fundamentais do mundo. E notem a progressão super lógica, é um passo de cada vez. Primeiro, a distinção entre luz e trevas. Depois, a separação entre céus e águas. E, por fim, o surgimento da terra seca. Os espaços do cosmos estão sendo literalmente esculpidos a partir do caos. O primeiro ato criativo já é um ato de colocar ordem. Separar a luz das trevas é o que cria o conceito de tempo, de ritmo entre dia e noite. É a base de toda a organização que virá. E essa ideia de separação continua com tudo no segundo dia, dessa vez de uma forma bem visual, criando os domínios do céu lá em cima e das águas aqui embaixo. Mais uma camada de estrutura sendo adicionada ao mundo. No terceiro dia, o último grande ambiente, a Terra, é formado. E o mais legal é que ela não fica ali parada e estéril. Não, ela imediatamente recebe o potencial para gerar vida, já sendo preenchida com todo tipo de vegetação. E aqui tem um detalhe que se repete e que é super importante. Essa frase, "e viu Deus que era bom", funciona quase como um refrão. É um selo de aprovação, sabe? A cada etapa do projeto concluída, vem essa confirmação de qualidade. Beleza, os cenários estão prontos, a forma foi dada. E agora? Bom, agora vamos para a segunda fase, preencher esses ambientes. É a solução para o problema do vazio. A narrativa, então, muda o foco. Agora é sobre encher o mundo de vida. E o que é simplesmente genial é que cada um desses dias corresponde a um dia da fase anterior. E essa tabela mostra essa estrutura de um jeito muito claro. Olhem só que elegância. O dia 4, com o Sol, a Lua e as estrelas, preenche o domínio de luz e trevas criado lá no dia 1. O dia 5 povoa os céus e as águas, do dia 2, com aves e peixes. E, finalmente, o dia 6 enche a terra do dia 3 com animais e seres humanos. É uma simetria perfeita. A vida agora começa a pulsar por toda parte, na água e no ar. E não só isso, ela já recebe uma ordem, que é também a primeira bênção do livro, a de florescer, de se espalhar, de se multiplicar. Na sequência, os animais terrestres são criados, cada um conforme a sua espécie. O povoamento dos ambientes está quase completo. O palco está sendo preparado para o grande clímax de toda a história da criação. E é exatamente aqui que o ritmo da narrativa muda. O texto parece desacelerar, fica mais solene. É um sinal de que algo único, de extrema importância, está para acontecer. Pensem bem, essa é a única criação que não começa com um haja, mas sim com um façamos. Isso sugere uma deliberação, um conselho divino. A linguagem se torna muito mais pessoal, muito mais íntima do que em qualquer outro momento. E por carregar essa imagem divina, a humanidade recebe um papel e uma responsabilidade únicos sobre o resto da criação. É um chamado para cuidar, administrar e fazer o mundo florescer, agindo como representantes. Com a criação finalmente completa, com todos os espaços formados e devidamente povoados, a narrativa chega ao seu ápice com uma avaliação final, uma visão geral de toda a obra. E aqui está o pulo do gato. A cada dia, o veredito era bom, mas no final, olhando o conjunto da obra, a avaliação muda para muito bom. Por quê? Porque o todo é maior do que a soma das partes. É a harmonia, a interconexão de tudo funcionando junto que eleva o resultado.
E com essa frase, a semana de trabalho criativo se encerra. É declaração final. A criação, em sua totalidade, não é apenas boa em suas partes isoladas, mas muito boa como um sistema integrado, perfeito e harmonioso. Toda essa história é cuidadosamente contada em uma estrutura de 7 dias. E o número 7, que no mundo antigo frequentemente simboliza perfeição e completude, vem para reforçar essa ideia de uma obra finalizada, de uma ordem estabelecida. No fim, essa narrativa milenar, que mostra a ordem surgindo do caos e o propósito sendo dado a cada parte da criação, deixa uma pergunta no ar. O que essa história pode nos dizer hoje sobre a nossa própria busca por ordem e por significado? Fica a reflexão.